Se você tem mais de 60 anos e possui uma coleção de frascos de vitaminas em cima da bancada da sua cozinha agora mesmo, eu preciso que você pare de tomá-las até assistir a este vídeo completo. Porque a pesquisa que vou compartilhar com você hoje revela algo que a indústria de suplementos gasta bilhões de dólares para impedir que você compreenda. Algumas das vitaminas mais populares vendidas especificamente para idosos não são apenas ineficazes para o seu corpo em processo de envelhecimento. Elas são ativamente prejudiciais. E algumas das vitaminas que poderiam genuinamente transformar a sua saúde após os 60 anos são justamente aquelas que ninguém está recomendando que você tome. Eu sou o Dr. Hélio e hoje vou apresentar duas listas. As 4 piores vitaminas que você deve parar de tomar imediatamente se tiver mais de 60 anos. E as 4 vitaminas que as pesquisas mostram ser capazes de reverter aspectos do envelhecimento biológico, restaurar a função celular e proteger o seu cérebro, coração e músculos, com um nível de evidência que genuinamente surpreende até os médicos mais experientes. Antes de prosseguir, quero apresentar o estudo que moldou o meu pensamento sobre esse tema. Uma revisão sistemática publicada nos Anais de Medicina Interna analisou dados de 450 mil participantes em 27 ensaios clínicos randomizados controlados e constatou que vários dos suplementos vitamínicos mais comprados não apenas falharam em reduzir o risco de doenças em adultos com mais de 60 anos, mas, em subgrupos específicos, aumentaram efetivamente as taxas de câncer, eventos cardiovasculares e mortalidade por todas as causas. E, ainda assim, esses mesmos suplementos continuam nas listas dos mais vendidos em todas as farmácias do país. Todas as referências deste vídeo estão na descrição abaixo. Continue assistindo, porque a vitamina número 1 da minha lista de itens essenciais é uma que a maioria dos idosos foi orientada a tomar com muito cuidado ou a evitar completamente. E as pesquisas mais recentes indicam que essa posição pode ter custado a milhões de pessoas anos de vida saudável e independente. Mas antes de mergulharmos no conteúdo, quero ouvir de você. Deixe a sua idade nos comentários agora mesmo e me diga quantos suplementos vitamínicos você toma todos os dias. Eu leio todos os comentários neste canal e as suas respostas moldam o conteúdo que crio especificamente para a sua geração. Agora, vamos começar com as 4 vitaminas que você precisa parar de tomar. A primeira vitamina que você nunca deve tomar após os 60 anos é o beta-caroteno sintético em forma de suplemento isolado. E o que estou prestes a te dizer é algo que a máquina de marketing de suplementos naturais trabalha muito arduamente para obscurecer. O beta-caroteno é um pigmento vegetal que o seu corpo converte em vitamina A e na forma alimentar, em cenouras, batata doce e vegetais de folhas escuras, ele é genuinamente benéfico. Mas o beta-caroteno sintético isolado em uma cápsula se comporta de forma completamente diferente dentro de um corpo em envelhecimento. Um ensaio clínico de referência chamado de Estudo da Cenoura, o Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial, foi interrompido precocemente pelo próprio Conselho de Monitoramento de Segurança após os pesquisadores descobrirem que a suplementação com beta-caroteno sintético em alta dose aumentou o risco de câncer de pulmão em 28% nos participantes e aumentou a mortalidade cardiovascular em 17%. O ensaio foi encerrado porque dar continuidade a ele foi considerado antiético. Esses dados estão disponíveis desde 1996. E, ainda assim, o beta-caroteno sintético permanece em milhares de multivitamínicos e fórmulas antioxidantes comercializadas diretamente para idosos até hoje. A razão biológica para esse perigo está relacionada ao comportamento dos antioxidantes isolados em ambientes celulares envelhecidos. Nos alimentos, o beta-caroteno é acompanhado por centenas de compostos complementares que regulam a sua atividade. Quando isolado e em doses elevadas, ele pode agir paradoxalmente como um pró-oxidante, ou seja, gerando exatamente o dano celular que deveria prevenir, particularmente nas mitocôndrias das células de adultos, cujos níveis de estresse oxidativo já estão elevados,
o que descreve praticamente todos os adultos com mais de 65 anos. Pare de tomar qualquer suplemento que contenha beta-caroteno sintético e obtenha a sua vitamina A exclusivamente por meio de fontes alimentares. A nota sobre sinergia aqui é que, se você está preocupado com a ingestão de vitamina A, uma dieta que inclua batata doce, espinafre e ovos fornece quantidades adequadas em formas que o seu corpo em envelhecimento pode regular com segurança. A segunda vitamina que você deve parar de tomar é a vitamina E em doses altas e isoladas, especificamente na forma chamada alfa-tocoferol, que domina o mercado de suplementos. Um grande ensaio clínico chamado SELECT, o Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial, conduzido pelo Instituto Nacional do Câncer, constatou que homens tomando 400 unidades internacionais de vitamina E diariamente apresentavam um risco 17% maior de câncer de próstata em comparação ao placebo. Meta-análises adicionais associaram a suplementação com doses elevadas de vitamina E a um aumento da mortalidade por todas as causas em doses acima de 400 unidades internacionais em adultos com mais de 60 anos. O mecanismo é semelhante ao do beta-caroteno. O alfa-tocoferol isolado em doses elevadas desloca os outros membros da família da vitamina E, particularmente o gama-tocoferol, que possui propriedades anti-inflamatórias protetoras. Ao saturar o seu sistema com uma única forma isolada, você depleta as demais. Elimine os suplementos isolados de vitamina E e obtenha a vitamina E por meio de nozes, sementes e azeite de oliva, onde toda a família de tocoferóis está presente em proporções equilibradas. A terceira vitamina a ser eliminada é a vitamina A, em doses elevadas na forma de retinol, a versão pré-formada de origem animal encontrada em muitos multivitamínicos para idosos. Após os 65 anos, a capacidade do fígado de eliminar o excesso de vitamina A diminui em aproximadamente 30%, o que significa que ela se acumula a níveis tóxicos com muito mais facilidade do que em adultos mais jovens. A toxicidade crônica por vitamina A em níveis que seriam tolerados por uma pessoa de 40 anos pode causar perda irreversível de densidade óssea, danos ao fígado e sintomas neurológicos em adultos com mais de 70 anos. Um estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard constatou que mulheres pós-menopáusicas com a maior ingestão de retinol apresentavam mais do que o dobro do risco de fratura de quadril em comparação àquelas com a menor ingestão. Verifique todos os suplementos que você toma atualmente em busca de retinol ou vitamina A, como palmitato de retinol ou acetato de retinol, e elimine qualquer um que forneça mais de 2.500 unidades internacionais de retinol pré-formado. A quarta vitamina que você nunca deve tomar é o carbonato de cálcio nas grandes doses isoladas encontradas na maioria dos suplementos de cálcio padrão comercializados para idosos com o objetivo de promover a saúde óssea. Este é um ponto controverso, eu sei, porque você foi orientado durante décadas de que os suplementos de cálcio protegem os seus ossos. Mas aqui está o que as pesquisas dos últimos 15 anos realmente mostram. Uma meta-análise publicada no British Medical Journal constatou que a suplementação com cálcio sem vitamina K2 e D3 adequadas aumentou o risco de eventos cardiovasculares em até 31% em adultos mais velhos. A razão é exatamente o que expliquei em um vídeo anterior. O cálcio sem K2 não tem direcionamento e se deposita nas paredes arteriais em vez de nos ossos. Ele calcifica as suas artérias ao mesmo tempo em que falha em fortalecer os seus ossos. Em vez disso, obtenha o cálcio por meio de fontes alimentares e combine qualquer ingestão de cálcio com K2MK7 e D3. Agora, se esta primeira metade do vídeo já mudou a forma como você enxerga o seu armário de suplementos, por favor, clique no botão de curtir agora mesmo. Esse tipo de informação alcança outros idosos que precisam dela somente quando você interage com o vídeo. E por favor, inscreva-se neste canal.
Toda semana trago para você conteúdo baseado em evidências, construído especificamente em torno da biologia de adultos na faixa dos 60, 70 e 80 anos. Agora vamos falar sobre o que você absolutamente deveria estar tomando. A primeira vitamina que você deve tomar diariamente é o glicinato de magnésio. E quero falar sobre Helena, uma professora aposentada de 72 anos de Portland, Oregon, que vinha apresentando câimbras musculares progressivas nas pernas, sono cronicamente ruim, pressão arterial elevada, apesar da medicação, e uma ansiedade de base que ela não conseguia explicar. Quando realizamos o seu painel nutricional, o magnésio em eritrócitos, a medida mais precisa do status funcional de magnésio, estava criticamente baixo, apesar de o magnésio sérico parecer normal nos exames padrão. Essa discrepância é um dos pontos cegos diagnósticos mais comuns na medicina geriátrica. Suplementamos Helena com 400 mg de glicinato de magnésio à noite. Em 8 semanas, as câimbras nas pernas haviam cessado completamente. Os seus índices de qualidade do sono haviam melhorado em 40% e as suas leituras matinais de pressão arterial tinham reduzido em uma média de 9 pontos. O magnésio é necessário como cofator em mais de 300 reações enzimáticas no seu corpo, incluindo a ativação da vitamina D, a síntese de ATP, que é a moeda energética das suas células, e a regulação da resposta ao estresse do sistema nervoso. Após os 65 anos, a ingestão alimentar de magnésio cai significativamente, enquanto a eficiência de retenção renal de magnésio diminui em aproximadamente 30%. Estima-se que 45% dos adultos mais velhos apresentem deficiência funcional. Tome de 300 a 400 mg de glicinato de magnésio, e não dióxido que é mal absorvido, à noite antes de dormir. O efeito calmante do magnésio sobre o sistema nervoso melhora a qualidade do sono simultaneamente. A dica de sinergia é tomá-lo junto com a sua vitamina D3 e K2, porque o magnésio ativa a enzima que converte a D3 em sua forma ativa nos rins, e sem ele, mesmo uma suplementação bem dosada de D3 permanece parcialmente inativa. A segunda vitamina que você deve tomar é a vitamina D3, combinada de forma inseparável com a K2MK7. Eu já abordei o mecanismo dessas substâncias extensivamente em vídeos anteriores, mas a mensagem central merece ser repetida aqui. Após os 70 anos, a síntese de D3 pela pele a partir da luz solar diminui em 75%. Os receptores de D3 nas fibras musculares, nas células imunológicas e no cérebro necessitam de D3 adequada para funcionar. A K2 direciona o cálcio mobilizado pela D3 para longe das paredes arteriais e em direção aos ossos. Tome de 2.000 a 4.000 unidades internacionais de D3 com 100 a 200 microgramas de K2MK7 diariamente, junto com a sua refeição mais gordurosa para absorção ideal, e verifique os seus níveis sanguíneos a cada 6 meses para garantir que você esteja na faixa terapêutica de 50 a 70 nanogramas por mililitro. A dica de sinergia é sempre tomar essa combinação com glicinato de magnésio, completando o que os pesquisadores descrevem como o trio essencial para a saúde cardiovascular e esquelética no processo de envelhecimento. A terceira vitamina que você deve tomar é a metilcobalamina B12 sublingual. E quero falar sobre Jorge, um engenheiro aposentado de 78 anos de San Diego, Califórnia, cujo neurologista havia atribuído seus progressivos problemas de equilíbrio e fraqueza nas pernas a um declínio neurológico genérico relacionado à idade. O exame de sangue padrão de B12 de Jorge parecia dentro da normalidade limítrofe em 224 picogramas por mililitro, mas o seu nível de ácido metilmalônico, o marcador funcional sensível do status celular de B12, estava criticamente elevado, indicando que as suas células estavam privadas de B12, apesar do que o exame padrão sugeria.
Em 6 meses de metilcobalamina sublingual a 1.000 microgramas diariamente, o score de avaliação de equilíbrio de Jorge havia melhorado em 31% e o seu neurologista observou estabilização dos achados de condução nervosa que vinham declinando progressivamente. A metilcobalamina é a forma ativa da B12, que os seus neurônios utilizam diretamente para construir e manter a bainha de mielina, o revestimento protetor em torno de cada fibra nervosa das suas pernas, mãos e cérebro. Após os 65 anos, a produção do fator intrínseco no estômago, a proteína que conduz a B12 ingerida para a corrente sanguínea, diminui em 40%, tornando a absorção por comprimidos orais amplamente não confiável. A administração sublingual contorna completamente esse sistema falho, absorvendo diretamente pelo tecido sob a sua língua e alcançando a corrente sanguínea. Tome 1.000 microgramas de forma sublingual todas as manhãs em jejum, mantendo-a sob a língua por 90 segundos. A dica de sinergia é combiná-la com folato, a vitamina B9, porque B12 e folato atuam no mesmo ciclo metabólico que protege as fibras nervosas e reduz a homocisteína, o aminoácido que danifica as paredes arteriais e o tecido cerebral quando se acumula em decorrência de deficiência de qualquer uma das duas. A quarta vitamina que você deve tomar, e a que mais provavelmente vai surpreendê-lo genuinamente, são os ácidos graxos ômega 3 na forma de triglicerídeos, especificamente a combinação de EPA e DHA provenientes de óleo de peixe de alta qualidade. Quero ser preciso sobre por que a forma importa enormemente aqui. Porque a forma de éster etílico encontrada na maioria dos suplementos de óleo de peixe de baixo custo absorve 70% menos eficientemente do que a forma de triglicerídeos em sistemas digestivos envelhecidos, onde a eficiência de absorção de gorduras já diminuiu em até 25%. Pesquisadores da Universidade de Oslo descobriram que adultos mais velhos que absorviam ômega 3 na forma de triglicerídeos apresentavam uma incorporação significativamente maior de EPA e DHA nas membranas celulares do cérebro e do sistema cardiovascular, em comparação àqueles que tomavam doses equivalentes na forma de éster etílico. O EPA e o DHA reduzem a inflamação sistêmica crônica, o estado inflamatório persistente de baixo grau que se intensifica em praticamente todos os adultos com mais de 65 anos e impulsiona simultaneamente a perda muscular, o declínio cognitivo, o endurecimento arterial e a deterioração articular. Pense na inflamação como um fogo lento queimando seus tecidos. Os ômega 3 em doses terapêuticas estão entre os supressores naturais de fogo mais eficazes disponíveis. Tome de 2 a 3 gramas de EPA e DHA combinados diariamente na forma de triglicerídeos, sempre com a sua refeição maior, porque a gordura dietética presente melhora significativamente a absorção. Procure suplementos que especifiquem a forma de triglicerídeos no rótulo ou obtenha-os por meio de peixes gordurosos frescos 3 vezes por semana. A dica de sinergia é tomar os seus ômega 3 na mesma refeição que o D3, K2 e magnésio. A presença simultânea de múltiplos nutrientes lipossolúveis cria no seu sistema digestivo um ambiente de absorção em que todos eles são processados de forma mais eficiente do que qualquer um deles tomado isoladamente. Quero encerrar com algo sobre o qual tenho convicções muito fortes. Você passou décadas sendo orientado sobre quais vitaminas tomar com base em estratégias de marketing, em diretrizes desatualizadas e em conselhos que nunca foram calibrados para a biologia específica de um corpo em envelhecimento. A diferença entre um suplemento que prejudica você e um que o protege nem sempre é óbvia pelo rótulo, mas ela é sempre real e sempre importa. Você merece tomar essas decisões com base no que as pesquisas realmente dizem e não no que vende bem.
A sua acuidade mental, a sua força nas pernas, a sua resiliência cardiovascular, a sua capacidade de viver de forma independente e nos seus próprios termos, tudo isso está conectado ao que você coloca no seu corpo todos os dias. Nunca é tarde demais para parar o que está prejudicando você e começar o que vai ajudá-lo. A informação existe? Agora você a possui. Por favor, inscreva-se neste canal se ainda não o fez, porque este é exatamente o tipo de conteúdo que trago para você toda semana, específico, baseado em evidências e desenvolvido para a sua faixa etária e a sua biologia. E me diga nos comentários, qual vitamina da lista de evitar você está tomando atualmente? E qual da lista de essenciais você vai adicionar esta semana? Eu leio todas as respostas. Obrigado por estar aqui e até a próxima.